A garotinha fitou a mãe com lágrimas nos olhos, tentando se defender, mas foi prontamente repreendida. Cala a boca, só vem problema de você, disse a mãe. Ricardo testemunhou um tratamento cruel, algo que nunca havia presenciado com uma criança. Normalmente, as mães estavam mais apreensivas do que os próprios filhos, e em casos sérios, algumas até desmaiavam. No entanto, essa situação era única. Por favor, não deixe a menina nervosa, pediu Ricardo à mãe. Saia do consultório. A mulher o encarou com ódio, mas Ricardo ignorou, mantendo sua atenção na garota que o observava com olhos aterrorizados. Logo em seguida, Fernanda entrou na sala e tocou suavemente no braço de Ricardo, pedindo para conversar com ele. Saíram da sala, e a menina chorava, suplicando para não ser devolvida à sua mãe. Digam que morri, por favor, mas não me mande de volta para aquela casa, repetia, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. À primeira impressão, Ricardo se mostrava como um jovem comum, com um apartamento confortável, um carro luxuoso e um corte de cabelo na moda. No entanto, tudo isso não passava da superfície de sua verdadeira essência. Uma transformação radical havia ocorrido em sua vida. Ricardo já não era apenas um jovem estiloso. Havia se tornado o chefe do departamento de pediatria em um hospital renomado. Seus pais, inicialmente chocados com a carreira que ele havia escolhido, esperavam que ele assumisse o negócio da família após uma adolescência rebelde. A decisão de seguir a medicina parecia incomum, mas eles pensaram: deixem o rapaz seguir o que quiser, contanto que não faça nada de errado. O medo de perder o único filho pairava sobre eles. Durante um ano, observaram-no estudar com uma intensidade surpreendente, secretamente esperando que desistisse. No entanto, isso não aconteceu. Após completar o primeiro ano na universidade, Ricardo embarcou em uma viagem ao exterior. Ao retornar, entusiasmado, compartilhou com os pais: vocês não fazem ideia do nível da medicina lá fora. Fui convidado a passar alguns dias no departamento de pediatria. É algo incrível. Um dia, serei um grande médico. Os pais se olharam surpresos com a mudança drástica. Foi então que o pai, emocionado e orgulhoso, afirmou: se aguentar mais um ano, te enviarei para estudar no exterior. Meu filho merece a melhor educação. A jornada de Ricardo como dedicado médico pediatra ganhou força com a aprovação dos pais. O pai teve que cumprir sua promessa anos depois. Ricardo retornou para casa com um diploma, inúmeras ideias e o intenso desejo de curar todas as crianças do mundo. Durante um jantar, onde jovens atraentes, disfarçadas de filhas de amigos da família, foram convidadas numa tentativa de encontrá-lo uma companheira, o pai de Ricardo fez uma oferta surpreendente. Filho, respeito a tua escolha e estou muito feliz por termos um médico na família. Mas você compreende que não pode trabalhar em um hospital comum, não é? Ricardo, que conversava com uma das moças, voltou-se para o pai com interesse. Mas por que não? Bem, primeiro, não vai ganhar muito lá. Segundo, por que lidar com crianças de famílias desfavorecidas? Qualquer pai desejaria que seu filho estivesse em um hospital mais renomado. Ricardo sorriu e respondeu: papai, vou trabalhar exatamente em um hospital comum. É lá que posso me desenvolver em diferentes áreas, e as crianças não têm culpa da situação financeira de suas famílias. Pela primeira vez, seu pai não insistiu. Enquanto falava, Ricardo percebeu que o interesse sumia dos olhos das jovens convidadas. Ele dedicou quase 2 anos na linha de frente da medicina, principalmente na sala de emergência, onde crianças de todos os tipos passaram por lá. O diretor do hospital compartilhou algo impactante com Ricardo, algo que ressoou em sua memória. Até que você aprenda a sentir a dor das crianças, não se tornará um bom médico. Mantendo essas palavras em constante reflexão, Ricardo compreendia a importância de manter a mente fria para realizar diagnósticos precisos. No início de sua carreira, ele enfrentou o desafio de querer chorar diante de crianças gravemente doentes, mas ao longo do tempo, aprendeu a controlar suas emoções. Ele reconhecia que em um estado emocional perturbado, até mesmo a administração de uma simples injeção poderia ser comprometida. Apesar de suas preocupações persistentes, Ricardo se recusava a deixar seu coração ser dominado pela emoção. Sente-se, Ricardo, disse o diretor. Ricardo recordou que o diretor era conhecido por sua justiça, mas também por sua firmeza. Muitos entravam em sua sala em busca de elogios e saíam sem oportunidades de emprego.
Ricardo tentava recordar qualquer erro significativo que pudesse ter cometido, mas nada sério vinha à mente. Como você está? Tudo bem? Perguntou Flávio, o diretor. Tudo bem, Flávio. Eu gosto do meu trabalho, e tudo me satisfaz, respondeu Ricardo. Você é o primeiro a dizer isso em anos. Normalmente, todos se queixam de algo, seja salário ou horário. Ouvi falar dos teus sucessos, Ricardo. Os turnos extras, além dos habituais. Em resumo, só há comentários positivos. Quando te contratei, estava certo de que você sairia em um mês. Inclusive, fiz uma aposta com um dos supervisores, mas perdi. O jovem médico começou a prestar mais atenção. Bem, vamos direto ao ponto. O chefe do teu departamento está se aposentando, e precisamos de um médico habilidoso para liderá-lo. Analisei todos os candidatos, e tenho certeza de que ninguém mais do que você é adequado para assumir esse papel. Ricardo ficou surpreso. Assumir a liderança aos 30 anos era uma responsabilidade significativa, mas ele não se considerava o melhor candidato. Já assinei a ordem. A partir de amanhã, vá diretamente para o teu novo escritório. Mudaremos a placa hoje, acrescentou Flávio, exibindo um sorriso sincero. Desde então, não se passou muito tempo. Para todos ao seu redor, parecia que Ricardo sempre havia estado no comando. Seu comprometimento com a medicina e sua empatia pelas crianças eram mais evidentes do que nunca, consolidando sua posição não apenas como líder, mas como alguém dedicado ao bem-estar de todas as crianças sob seus cuidados. Inicialmente, o pai de Ricardo insistia para que ele se mudasse para uma clínica privada. No entanto, tudo mudou quando Ricardo foi promovido. Seu pai, ao reconhecer o comprometimento e a paixão de seu filho, ofereceu-se para patrocinar o hospital. Filho, diga o que precisa. Serei o patrocinador do teu departamento, declarou resignado. Ricardo, emocionado, abraçou seu pai, expressando sua gratidão e explicando que ficaria feliz com qualquer tipo de apoio. Sob a nova liderança de Ricardo e com o suporte financeiro, o departamento transformou-se em um modelo exemplar de atendimento pediátrico. Mesmo os pais das crianças mais abastadas começaram a reconsiderar suas opções, ponderando se deveriam encaminhá-los para uma clínica privada ou ao departamento liderado por Ricardo. Graças ao empenho de seu pai, novos equipamentos foram adquiridos, a infraestrutura passou por uma reforma significativa, e a sala de jogos recebeu uma enorme televisão. Diferentemente das clínicas privadas, onde frequentemente se encontravam os filhos de pais abastados que compravam suas formações, os médicos ali atuavam por verdadeira vocação. Com a chegada da primavera, Ricardo decidiu sair pelas ruas mais cedo do que o habitual, refletindo sobre como as manhãs ao lado de sua mãe eram revigorantes como um banho frio. O tópico matutino era constante. Querido filho, você já tem mais de 30 anos e ainda não estás casado. Seguiam-se listas longas de conhecidos que já tinham netos, seguidos por aqueles que tinham filhos, e por último, os que ao menos haviam encontrado suas outras metades. Ricardo ainda não havia alcançado nenhum desses marcos, e sua mãe sempre o questionava preocupada sobre o que estava acontecendo. Ricardo não tinha coragem de confessar à sua mãe que todas essas conversas eram opressivas para ele. Ele ouvia pacientemente, às vezes dando respostas curtas. Até teve algumas namoradas, incluindo um relacionamento promissor com uma mulher inteligente e cheia de recursos. No entanto, assim que os relacionamentos se tornavam sérios e ultrapassavam algumas semanas, todos pareciam começar a traçar planos sobre como ele deveria renunciar ao hospital público e abrir sua própria clínica. Ricardo, por sua vez, estava comprometido com seu trabalho e com os pacientes que tanto amava atender, tornando difícil conciliar essas expectativas de relacionamento com sua paixão pela medicina. Ele compreendia que seu compromisso com o trabalho era uma parte essencial de quem ele era, e não estava disposto a mudar isso por ninguém. Infelizmente, a compreensão mútua em seus relacionamentos amorosos desaparecia rapidamente, forçando o jovem a excluir mais um número de sua agenda. A última situação havia sido particularmente complicada. Ricardo teve um breve envolvimento com uma mulher morena muito atraente, acostumada à atenção masculina e decidida em seus objetivos. Naquele momento, ela desejava ser a esposa de Ricardo, mas ao perceber que ele não estava disposto a alterar seus planos de vida por ela, afastou-se imediatamente. Com o passar do tempo, a fama de Ricardo havia chegado a todos os cantos, e certo dia, seu chefe lhe pediu que recebesse uma estudante de medicina, filha de um amigo, para fazer residência com ele. Ricardo aceitou a indicação sem questionar e Flávio suspirou aliviado. Agradeço a você, Ricardo. Esse amigo meu e eu crescemos juntos. Parece que não consigo recusar nada a ele. Na verdade, não tinha certeza se poderia ajudá-lo nessa situação.
Ricardo tranquilizou. Não se preocupe, não será necessário reorganizar a equipe. As meninas do departamento ficarão encantadas em ter uma ajuda extra. Ricardo atravessou o departamento com passos firmes, dirigindo-se à sala dos pacientes recém-chegados. Lá, confortou uma menina que, entre lágrimas, confessou que era sua terceira vez no hospital, incapaz de suportar a ausência de sua mãe desde a primeira visita. Após acalmá-la, Ricardo retornou ao seu escritório para se preparar para a ronda diária. No momento em que se acomodava, alguém bateu à porta. Entre, disse, sem levantar a vista dos papéis. Para sua surpresa, uma figura deslumbrante apareceu na porta, um verdadeiro espetáculo para os olhos. Era uma moça de estatura média, com um corpo proporcionalmente harmônico, mas o que verdadeiramente se destacava era o seu cabelo vermelho vibrante, cuidadosamente trançado, mal conseguindo conter a vitalidade dos fios. Seus olhos verdes brilhavam intensamente, acompanhados por lábios cheios e atraentes. Uma beleza descomplicada, porém envolvente. Oi, o Flávio me mandou vir aqui, começou a moça. No momento em que falou, seu rosto ficou intensamente corado, revelando sua timidez. Ricardo, surpreendido pela aparição, demorou um instante para reunir seus pensamentos. Ah, sim, conversei com ele esta manhã. Não esperava que você chegasse tão rápido, ela sorriu, exibindo uma fileira de dentes brancos como a neve. Ricardo, mentalmente, se repreendeu por não ter lembrado que a moça morava na casa de estudantes do instituto, apenas alguns prédios de distância do hospital. Ele teria dado um tapa na testa se não estivesse tentando manter a compostura diante da nova integrante da equipe. Ricardo olhou para o relógio e percebeu que era hora de sua ronda. Bem, agora tenho uma ronda. Se quiser, pode me acompanhar. Depois, conversaremos sobre o trabalho. Ah, sim, com prazer. Como você se chama? Perguntou a moça com um brilho de interesse nos olhos. Me chamo Ricardo, respondeu ele, enquanto começavam a ronda pelo hospital. Ao longo do percurso, Ricardo observava minuciosamente os pacientes, dando orientações e conversando com as crianças. Fernanda, a moça, o seguia, observando cada ação dele com admiração. No final da ronda, de volta ao escritório, ela expressou sua determinação. Tenho certeza de que me tornarei uma médica tão boa quanto você. E você acha que sou um bom médico? Perguntou Ricardo, entre brincadeira e seriedade. Claro que é. Você acha que vim aqui por acaso? Há alguns meses, você curou uma criança de nossa cidade. Lembro-me de quanto seus pais sofreram durante o tratamento e quantos hospitais visitaram antes de te encontrar. Ricardo recordou de Camila, a menina cujos pais, por ignorância, quase a prejudicaram com infusões de ervas prejudiciais para as crianças. Reviveu a indignação que sentiu naquele dia, repreendendo os pais na consulta e explicando as graves consequências daquelas vitaminas. Nosso mundo é realmente pequeno, concluiu Fernanda. A mãe de Camila diz que você foi um anjo para eles. Ricardo sorriu. Bem, sente-se. Vou chamar a chefe de enfermeiras, e veremos como podemos organizar seu horário. Rebeca, a chefe de enfermeiras, era conhecida por sua presença imponente e profissional. Quando aparecia, todas as enfermeiras se alinhavam, mas sua expressão mudava radicalmente quando se tratava das crianças. Sua voz suave e mãos gentis acalmavam até os pequenos mais inquietos. No início, Ricardo duvidava da mulher, observando como as outras enfermeiras a temiam, mas sua opinião mudou quando a viu cuidando de uma criança que havia caído de um escorregador e se machucado gravemente. Sua habilidade em acalmar a criança e lidar com a situação deixou claro para Ricardo que, apesar de sua postura firme, Rebeca tinha um coração generoso. A mãe do menino acidentado estava presa no trânsito e demoraria cerca de 30 minutos para chegar. Desesperada, tentava falar com seu filho pelo telefone através da babá, mas o menino, entre soluços, resistia a se comunicar. O choro era tão intenso que quase metade do hospital se aglomerou na sala de espera, todos preocupados. Foi nesse momento que Rebeca, a enfermeira-chefe, entrou em cena. Com sua chegada, as pessoas se afastaram, criando um espaço ao redor dela e da criança. O choro cessou por um momento, mas era apenas uma pausa para que o menino recuperasse o fôlego. Rebeca se aproximou tranquilamente e começou a conversar com ele de maneira gentil e compreensiva. Para surpresa de todos, o menino não só parou de chorar, mas também permitiu que Rebeca aplicasse uma injeção. Em 5 minutos, o medicamento fez efeito, e finalmente puderam iniciar o exame. Após o incidente, Ricardo encontrou Rebeca em seu escritório, observando pensativa pela janela. Ao entrar, ela se levantou.
Ricardo estava inicialmente perplexo, mas logo percebeu que Rebeca compreendia as situações apenas ao observá-las, e suas preocupações anteriores eram infundadas. Ao revisar o histórico dela, constatou que seus 15 anos de experiência com crianças valiam seu peso em ouro. Rebeca, estou aqui para pedir desculpas. Agora percebo que há muito mais em você do que eu imaginava. Você é a melhor enfermeira pediátrica que conheço, e ficaria feliz se pudéssemos ser amigos. Pela primeira vez em toda a colaboração deles, Ricardo viu lágrimas nos olhos de Rebeca. Desde então, tornaram-se verdadeiros amigos. Gradualmente, Ricardo percebeu que Rebeca lidava com as crianças com uma habilidade incrível. Ela era uma especialista em seu campo, desde a administração de medicamentos até a organização burocrática, mantendo sempre tudo em perfeito ordenamento. Ao saber que Fernanda havia se juntado ao departamento, Rebeca não conseguiu esconder sua surpresa e imediatamente procurou a nova integrante da equipe. Parece que minhas preces foram ouvidas. Realmente precisávamos de uma nova médica por aqui. Bem-vinda, Fernanda, exclamou, emocionada. Espero que esteja casada, porque solteiras costumam causar bastante alvoroço por aqui, brincou. Fernanda sorriu e respondeu. Ah, muito obrigada pela recepção, mas não estou casada e não pretendo me casar até obter meu diploma. Minha prioridade é me estabelecer como médica, e o resto fica para depois. Ricardo olhou surpreso. Afinal, ela falava exatamente como ele, solteira e focada na medicina. Fernanda começou a trabalhar, e Rebeca fornecia detalhes sobre o desempenho da nova médica aprendiz. Inicialmente, Ricardo não entendia por quê, mas logo percebeu que Rebeca considerava Fernanda como sua protegida. Decidiu esclarecer as coisas imediatamente ao entrar na sala da enfermeira. Posso entrar? Certamente, Ricardo. Eu não me importaria nem um pouco se você me convidasse para tomar um chá ou café, respondeu Rebeca com um sorriso, parecendo ainda mais jovem. Ricardo, buscando esclarecer o mal-entendido, sugeriu um cappuccino, uma bebida que não apreciava há anos, mas que decididamente gostava. Enquanto saboreavam o cappuccino, Ricardo começou. Parece que houve um mal-entendido entre nós. Fernanda não tem qualquer relação comigo. Ela é sobrinha de um grande amigo do diretor médico. Portanto, não precisa me informar sobre suas ações. Ela está completamente sob seu comando. Pode repreendê-la, elogiá-la e fazer o que quiser. Rebeca, surpresa, respondeu. Realmente achou que eu não sabia de nada? Sei que ela está aqui e veio por recomendação do diretor médico. Também percebo que você gosta muito dela. Sua opinião está completamente equivocada. Gosto de garotas magras e altas, disse Ricardo, fazendo um gesto vago em direção ao seu cabelo, referindo-se à estatura de Fernanda. Rebeca riu novamente, percebendo a confusão de Ricardo. Realmente, você não sabe o que gosta. Garotas altas e magras estão na moda. Você acha que gosta delas, é como com os sapatos. Sempre amará e usará o que está na moda, mas, em casa, com grande prazer, colocará as pantufas velhas e gastas, pensando em como é bom que ninguém veja o seu verdadeiro amor. Essa incomum analogia deixou claro para Ricardo que a chefe de enfermeiras estava certa, mas definitivamente ele não tinha interesse em Fernanda. Ela não era o seu tipo, ponto final. No entanto, desde aquele dia, Rebeca parecia ter lançado um tipo de encanto sobre o jovem. Ele começou a notar Fernanda constantemente. Seus olhos fixavam-se nela involuntariamente, e ele percebia características nela que antes ignorava. Quando seus olhares se encontravam, Ricardo se sentia envergonhado e desconfortável, desviando o olhar. Fernanda já estava trabalhando no hospital há 2 meses e havia feito amizade com quase todas as enfermeiras. Ricardo notou que Rebeca nunca tinha sido ríspida com a jovem, algo notável considerando que até o diretor médico respeitava muito a chefe de enfermeiras. O sucesso de Fernanda no hospital não se devia apenas à recomendação para o cargo. Na verdade, ela estava desempenhando suas funções de maneira excepcional. Tempo depois, em um dia quente de verão, com metade dos médicos de férias, Ricardo ficou de plantão noturno, e pela primeira vez, teve que compartilhar o turno com Fernanda. Não sabia se estava contente ou decepcionado, mas uma coisa estava clara. Hoje ele não conseguiria dormir após a ronda noturna. De repente, Ricardo se viu seguindo apressadamente Fernanda até a sala de emergências, onde uma menina pálida e claramente doente estava sendo atendida. Ela queixava-se e vomitava enquanto sua mãe ao lado falava incessantemente, repreendendo a criança severamente. Que menina é essa? Sempre temos que vigiá-la.
Assim que me descuido, apronta alguma travessura, lamentava a mãe, sem um pingo de simpatia pela condição da filha. A garotinha fitou a mãe com lágrimas nos olhos, tentando se defender, mas foi prontamente repreendida. Cala a boca, só vem problema de você, disse a mãe. Ricardo testemunhou um tratamento cruel, algo que nunca havia presenciado com uma criança. Normalmente, as mães estavam mais apreensivas do que os próprios filhos, e em casos sérios, algumas até desmaiavam. No entanto, essa situação era única. Por favor, não deixe a menina nervosa, pediu Ricardo à mãe. Saia do consultório. A mulher o encarou com ódio, mas Ricardo ignorou, mantendo sua atenção na garota que o observava com olhos aterrorizados. Logo em seguida, Fernanda entrou na sala e tocou suavemente no braço de Ricardo, pedindo para conversar com ele. Saíram da sala, e a menina chorava, suplicando para não ser devolvida à sua mãe. Digam que morri, por favor, mas não me mande de volta para aquela casa, repetia, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Fernanda mostrou a Ricardo que nos documentos estava registrado que a mulher não era sua mãe biológica, mas sim sua tutora, como uma mãe adotiva. Antes de retornarem à consulta, Ricardo olhou pela janela e viu um homem fumando, algo estritamente proibido naquele ambiente. O homem estava de costas, e Ricardo não conseguiu ver seu rosto. Resolvo isso mais tarde, pensou. Após uma breve análise na menina, onde notou sinais evidentes de desnutrição, Ricardo chamou a mãe para uma conversa. Assim que ela adentrou a sala, ele explicou cuidadosamente. Ela está reclamando de uma dor intensa no abdômen, então precisamos hospitalizá-la até descobrirmos como seu organismo reage aos medicamentos. Portanto, ela ficará no hospital até que os exames estejam prontos. A mãe, no entanto, insistiu em levar a menina de volta para casa. A conheço muito bem. É capaz de fazer qualquer coisa aqui, disse a mãe, segurando a menina que ainda chorava. Ricardo sabia que precisava agir rapidamente para proteger a menina, especialmente após notar sua reação, que levantou suspeitas de maus tratos. Começou a organizar os procedimentos necessários para mantê-la no hospital, apesar dos protestos da mãe. Era uma situação difícil, mas a saúde e a segurança da menina eram prioritárias. No final da tarde, Ricardo tentou acalmar a mãe da menina, que causava alvoroço na sala de espera devido à hospitalização da menina. Por favor, acalme-se, pediu suavemente. Está decidido que deixaremos a menina aqui para receber os tratamentos adequados, mas ela voltará para casa assim que se recuperar. A mulher, que parecia prestes a explodir de raiva, conseguiu se controlar enquanto deixava o local com um sussurro ameaçador. Prometeu a Ricardo. Você vai se arrepender disso. Encontrarei uma maneira de fazer você pagar. Assim que saiu, a pequena menina olhou para Ricardo com olhos agradecidos e murmurou um tímido "obrigada" antes de se entregar a um choro amargo. Ricardo dirigiu-se à sala do diretor do hospital e comunicou. Preciso dar uma volta para me acalmar. Estarei de volta em meia hora, tudo bem? Flávio concordou, e Ricardo aproveitou a oportunidade para relatar o incidente envolvendo a mulher. Quero garantir que esteja ciente, expressou Ricardo, tenho a sensação de que essa mulher vai criar problemas em algum lugar. Flávio, compreensivo, assegurou. Não se preocupe, Ricardo, eu cuidarei de tudo. Faça o que julgar necessário. Após retornar de sua caminhada, Ricardo preencheu os formulários médicos da menina, uma criança de 11 anos que aparentava ser ainda mais jovem. Finalmente, ele poderia examiná-la minuciosamente para descobrir se era um caso de envenenamento ou algo mais grave. Embora o ambiente estivesse escurecendo, notou que, de maneira estranha, as luzes no quarto da menina estavam apagadas. Ao se aproximar do interruptor, deparou-se com Fernanda ao lado da cama da menina, chamada Luana, segurando sua mão e desabafando enquanto escutava atentamente, fazendo perguntas ocasionalmente por entre as lágrimas de Luana. O coração partido da menina ficou evidente para Ricardo. Por favor, não me mandem de volta, implorava. Não aguento mais. Nosso pai adotivo nos agride se fizermos algo errado. Ele nos manda direto da escola para os galpões e depois para o estábulo. Temos uma fazenda enorme, mas somente nós trabalhamos lá. Sabe o que comemos? Nossa mãe adotiva traz alimentos vencidos do supermercado, até os moços dizendo que são para os porcos. Até os porcos comem melhor que nós. Só comemos bem na escola, onde nos dão comida grátis. Ontem, nosso pai adotivo estava bêbado e nos obrigou a comer iogurtes vencidos. Me senti mal na mesma hora. Ao ouvir essas palavras, Ricardo experimentou uma mistura de raiva e compaixão. Sabia que precisava agir. Era claro que ela necessitava de ajuda,
e ele estava determinado a fazer tudo ao seu alcance para protegê-la. Fernanda, já preocupada, solicitou a Luana que compartilhasse mais sobre a situação em sua casa. Ela revelou que não era a única criança adotiva na fazenda. Havia outras 3 meninas, todas mais jovens, entre 8 e 10 anos. Luana era mais velha, mas não compreendia por que a escolheram especificamente, uma vez que mal conseguia carregar um balde de aveia. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir essas palavras. Já havia se deparado com casos de abuso antes, mas confrontar essa realidade novamente sempre era impactante. Então, ele acendeu a luz, indagando por que estavam sentadas na escuridão. Fernanda, com um sorriso triste, respondeu que estavam tão envolvidas na conversa que se esqueceram de acender a luz. Enquanto Fernanda se preparava para examinar Luana, de repente, ela parou, olhando perplexa para Ricardo. Durante o exame, Ricardo notou a marca da bota do pai no abdômen da menina, além de vários hematomas e sinais de desnutrição severa. Após meia hora, Flávio, ao se deparar com a verdade em seu escritório, ficou indignado com a situação. Optou por ingerir algumas pílulas para acalmar os nervos, e sem hesitar, pegou o telefone para chamar a polícia. Rapidamente, a polícia chegou, acompanhada por uma assistente social incumbida de retirar as crianças daquela residência abusiva. Antes de partir, a assistente social indagou se poderia trazer as irmãs de Luana para serem examinadas, e isso foi prontamente autorizado. Ao sair, deixando Fernanda e Ricardo novamente sozinhos, Ricardo convidou a jovem para um café. Um gesto pequeno, porém significativo, oferecendo algum conforto após um dia repleto de revelações angustiantes. Fernanda, visivelmente afetada pela gravidade dos eventos, aceitou a xícara. Enquanto preparavam a bebida, ela ponderava sobre a situação, incapaz de compreender como alguém poderia explorar crianças órfãs dessa maneira. Questionou: como é possível? Elas já perderam os próprios pais. Deveriam ter mais compaixão. Ricardo, com um olhar cansado, respondeu: Fernanda, você pensa assim porque é humana, mas essas pessoas não são como nós. Explicou que a fazenda provavelmente era um negócio lucrativo para os pais adotivos, que, além de receberem dinheiro do Estado, submetiam as crianças a trabalho forçado todos os dias, gerando ainda mais lucro para ambos. Ao amanhecer, a polícia e a assistente social retornaram da casa dos suspeitos. A assistente social, chocada, repetia: isso é horrível, verdadeiramente horrível. As suspeitas do policial foram confirmadas, e o casal foi preso, revelando que não era a primeira vez que abusavam de crianças sob seus cuidados. Anos antes, 2 meninas haviam fugido após atingirem a maioridade e testemunharam contra eles. Além disso, descobriu-se que havia um esquema de corrupção dentro dos serviços sociais, com alguém aceitando dinheiro para entregar crianças a famílias abusivas. Ricardo, surpreendido por não ter percebido antes a extensão do problema, sugeriu: vamos a um restaurante. Precisamos nos distrair, e talvez a solução apareça por si só. Fernanda, surpresa com o convite, aceitou. No final da noite, após uma conversa profunda e reconfortante, Ricardo percebeu algo. Estava profundamente apaixonado por Fernanda. No dia seguinte, em seu dia de folga, visitou seus pais em busca de conselho e conforto. Sua mãe o acolheu com carinho, enquanto seu pai o observava com um olhar orgulhoso. Sentados à mesa, Ricardo compartilhou as novidades do trabalho e os desafios recentes com sua última paciente, Luana. A mãe, normalmente uma figura vibrante, mal tocou na comida ao saber da triste história de Luana e suas irmãs. Precisamos cuidar dessas meninas, especialmente de Luana, murmurou. O pai, um homem de influência e conexões, permaneceu em silêncio, com o olhar fixo em seu filho, como se tentasse ler seus pensamentos mais profundos. Há algo mais que você quer compartilhar conosco, não há? Indagou Ricardo com firmeza. Ele respirou fundo antes de revelar seu segredo. Sim, tenho mais algo para dizer. Mamãe, papai, conheci uma garota incrível chamada Fernanda. Ela é uma das médicas que trabalha comigo e a amo verdadeiramente. Quero pedi-la em casamento. Sei que talvez nosso círculo social não compreenda, mas estou decidido a fazer isso. As palavras de Ricardo caíram como uma pedra na água, gerando ondas de surpresa e reflexão. Por um momento, um silêncio dominou a família. O pai de Ricardo, geralmente o detentor da última palavra, agora tinha todos os olhares voltados para ele, esperando uma resposta que não veio. Mamãe, o que devo fazer agora? Perguntou Ricardo ansioso. A mãe, percebendo a importância do momento, sugeriu: por que não usa o anel de noivado da sua avó para fazer o pedido?
Com essas palavras, ela se levantou e foi buscar a joia, deixando os dois a sós. Ricardo buscou nos olhos do pai alguma indicação de aprovação ou desaprovação. Após um longo momento, o pai respondeu com um aceno de cabeça e um sorriso compreensivo. Papai, obrigado por compreender, expressou Ricardo com alívio e gratidão, ciente de que, apesar das diferenças, o amor e o apoio familiar prevaleciam. Em uma manhã agitada, Ricardo sentiu-se impelido por uma energia incontrolável. Embora enfrentasse um turno de trabalho, sua mente estava em outro lugar, percorrendo os corredores do hospital. Surpreendeu a todos com sua pressa ao entrar abruptamente no quarto de Luana. Lá encontrou Fernanda, a mulher que ocupava seus pensamentos, lendo um livro ao lado da menina. Ambas o olharam surpresas. A porta se abriu novamente, e Rebeca, a enfermeira-chefe, apareceu curiosa com o alvoroço. Ricardo, contudo, estava em seu próprio mundo, focado apenas em Fernanda. Casa comigo, Fernanda. Eu a amo e prometo ser um bom pai para Luana, declarou ele com uma mistura de nervosismo e sinceridade. Rebeca sorriu discretamente e fechou a porta, deixando-os a sós. Ela havia encorajado Fernanda a buscar conselhos de Ricardo sobre a adoção de Luana, mesmo sem ter certeza dos sentimentos dele. Agora, sua intuição parecia correta. Fernanda, perplexa com a proposta repentina, não sabia o que dizer. Foi então que Luana, com um sorriso travesso, revelou que tinha ouvido Fernanda confessar seu amor por Ricardo. Fernanda corou, e Ricardo sorriu, sentindo-se aliviado. Ricardo retirou o anel de compromisso da família e o colocou no dedo de Fernanda. Ele explicou os planos para o dia seguinte. Primeiro, o registro civil, e depois, a celebração em um dos melhores restaurantes da cidade. No restaurante, após a cerimônia no registro civil, foram surpreendidos pela assistente social, que tinha uma surpresa que talvez fosse o melhor presente de suas vidas. Um expediente com documentos oficializando Luana como filha adotiva do casal. Luana correu para os braços de Ricardo, que a levantou envolvendo-a em um abraço carinhoso. Naquele momento, os pais de Ricardo se aproximaram, e por um instante todos esqueceram os outros convidados. A vida daquela família havia tomado um novo rumo, atingindo um novo nível de felicidade e união. Após desvendar a terrível verdade sobre os maus tratos a Luana, Ricardo enfrentou dilemas éticos e descobriu um amor inesperado por Fernanda. Agora, imagine-se no lugar de Ricardo. Se você descobrisse uma situação similar de abuso, qual seria a sua escolha? Como agiria diante da injustiça e do amor inesperado que surge em meio à adversidade? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.